para que juntos em Cristo Jesus realizássemos esse trabalho. Esse trabalho é única e exclusivamente os que já fizeram o curso de 7º podem assistir. Os que fizeram. Os que estão fazendo. Agora, fora disso, não é permitida a permanência de jaguares e centuriões aqui dentro. Esse curso é para curso de 7º. Portanto, se tiver jaguares que não estão fazendo o curso de 7º, por favor, não permaneçam no templo. Salve Deus. Ainda da nossa reunião passada, para falar sobre... Nós falamos sobre invocação, faltou sobre a emissão. O que na realidade é a emissão? Porque nossa mãe, em Cristo Jesus, tia Neiva, nunca permitiu que um jaguar alterasse a sua emissão. Todos nós, como o senhor já sabe, já fizeram a centúria, devem saber que nós trabalhamos na assistência da legião do Divino Mestre Lázaro, na legião dos Cavaleiros de Oxóssi. Cada um de nós, quando faz a sua emissão, na realidade, o que ele diz? Ele diz da onde ele veio, ou melhor, onde ele nasceu, né? O adjunto, né? Da onde ele veio, o que ele é e com que armas ele está se apresentando, né? Está com barra 0 barra ou barra 0 barra 0 barra, né? Com equipamento em ninfa ou só de equipamento? Salve Deus, Apona. Então ele está dizendo que é sua procedência. Se for um jaguar que tem conduta doutrinária, se for um jaguar que respeita as leis desse amanhecer, nesta hora ele consegue abrir uma janelinha no Neutron, chegar até a missão dele chega até a legião do Divino Mestre Lázaro, e lá ele é ouvido. Todos nós temos um pequeno aledar. Então, para se abrir esse aledar, é necessário a emissão. A emissão é como se fosse o segredo do cofre. Tá? Então, é o segredo do nosso aledar. Essa emissão, tia trouxe da legião. Quando há necessidade de um trabalho, quando é feita a chamada na legião dos cavaleiros, é feita como nós fazemos nossa emissão aqui. E eles se apresentam com barra 0 barra, 0 barra, X barra, se ele tem povo. Por exemplo, todo dia, os senhores sabem que nós temos, depois nós vamos falar isso com detalhe, mas já para vocês terem uma ideia melhor, nós temos uma hora perigosa, inclusive não é recomendável fazer incorporações, fazer trabalho, que é do meio-dia, das 12 às 15 horas. Porque nesse horário, na legião do Divino Mestre Lázaro, se desloca a divina presença com a legião de cavaleiros em busca dos bandidos do espaço. É um horário perigoso, sabe Deus, desaconselhável a incorporações e alguns trabalhos, sabe Deus. Nós realizamos o trabalho da estrela, mas isso é outra coisa, tá? É uma outra linha diferente. Ali se realiza, mas aqui no templo, vocês podem ver que não há incorporações, não há nada nesse horário, sabe Deus. Então, a emissão, outra coisa, a emissão, ela não deve ser falar baixo demais, mas também não adianta ficar se estrebuchando para a vizinhança toda ouvir, o da esquina, o que está na W3, né? Para que isso? Isso é horrível, isso é ridículo, é feio. Não adianta gritar, porque não é o grito que abre o Neutron. Primeiro, não é o grito. Se fala num tom, tá entendendo? Mas sem necessidade de gritar. E nem muito alto também é necessário, né? Porque, primeiro, ele atrai vibrações. Ele desarmoniza o grupo que ele está, né? Nós não somos fanáticos. Nós
somos profissionais, somos mestres pertencentes a uma linha finíssima, que é a corrente indiana do espaço do Oriente Maior. É uma linha cabalística, né, comandada por soberanos espíritos, grandes iniciados. Precisamos também saber nos conduzir, né? O gritar fica estridente, faz mal para o ouvido, desarmoniza, porque vejam bem, a emissão, quando nós começamos a emitir, então são ondas sonoras, nós vamos emitindo, são notas, elas vão indo, vão subindo, vão subindo, vão subindo, é que nem o mantra Simirompa, bate no neutrão, atravessa, vai embora, salve Deus. E nós precisamos ter cuidado, porque nós trabalhamos em grupo, né? Salve Deus. Bom, foi anexada uma mensagem de Pai Seta Branca, na primeira, isso é na anterior, tá? Lá na lojinha tem, depois vocês passam lá, o basta está rodando lá. Essa mensagem, eu gostaria que todos os senhores tivessem, e à medida que as coisas forem acontecendo no planeta, inclusive no plano físico também, no plano espiritual, mas no plano físico, os senhores vão lá, correm e dão uma lidinha nessa, vê se vocês encontram alguma coisa. Essa mensagem, eu vou ler para os senhores, ela diz o seguinte, 2 pontos, um em cima e outro embaixo. Ao despedirmos do ano de 1972, devo antes esclarecer-vos que a humildade e a perseverança dos vossos espíritos conduziram-me ao mais alto pedestal da força básica que realizou esta corporação. Essa corporação, quer dizer, são jaguares aí no plano físico. Deveis saber, filhos, da nossa finalidade nesta mensagem, que trazeis de vossos antepassados a este planeta em desenvolvimento. Assumistes o compromisso desta era e, portanto, tereis que cumpri-lo, confirmando em cada coração o Espírito da Verdade na missão designada do 3º milênio. Filhos, voltemos a 1959, quando geograficamente distribuí vossa jornada às árduas estradas que os conduziram até 1972. E os conduzirão a 1984, onde as grandes dores só encontrarão alívio nos simples olhares extraídos dos vossos corações. Será então que a luz candente proclamará que é chegada a hora. Então o homem desaninhado vagará na escuridão e beijará os vossos pés, sangrentos da caminhada para o encontrar. E vós, filhos meus, luminosos, atravessasteis as densas nuvens que irão desabar de suas próprias impregnações mediúnicas, pois o homem jamais edificará nos seus próprios escombros. O céu e a terra passarão, mas não passarão as minhas palavras, disse Jesus. Então o Espírito Consolador exigirá o vosso compromisso ao socorro final, que será o homem seu Espírito Consolador, vendo suas grandezas e seus tesouros submergirem no alvo oceano, quando as bases frágeis das montanhas de gelo cederem e ao transformarem em água, liberarem os pequenos seres, que trarão a luta e só serão vencidos pelos vossos conhecimentos científicos. Filhos meus, que dirá o homem esclarecido quando os grandes aparelhos começarem a surgir no céu? O trabalho incessante vos livrará das dores. Jesus prescreverá vosso resto kármico, e melhor cumprireis essa missão simétrica. Essa faixa que atravessais no peito da cura e do conhecimento simboliza o Cristo na sua caminhada, fronteira vivida na técnica da salvação. Salve Deus, que assim sereis conhecidos em todo o universo. 1962 sairá do calendário e ficará marcado em vossos corações pelas cicatrizes que deixará. Após essa partida, viveremos o bem-aventurado 1973, que cautelosamente vos vagará
com o compromisso de aquecer as vossas noites frias. Sabe Deus, 1973, Seta Branca. Esta mensagem, meus irmãos, nós estamos em 1999, portanto ela tem 27 anos, não é isso? Vocês observem, até não sei porquê, mas eu vou pedir ao Bálsamo. Saiu uma reportagem numa revista, tempos atrás, eu ainda vou colocá-la na mão de vocês, sobre o degelo. A ciência hoje, já não tem dúvida nenhuma que o degelo está acontecendo. Como também a ciência não tem dúvida nenhuma mais hoje, de que nós estamos correndo o risco do aquecimento do planeta. Quer dizer, o degelo, ele realmente está acontecendo. Bom, eu vou contar uma historiazinha para vocês. História não, isso aconteceu. Agora, tem uma coisa, se vocês falarem fora daqui, eu vou dizer que é mentira. Eu vou dizer que vocês estão todos doidinhos, tá? Porque essas coisas, vejam bem, nós somos cientistas dos mundos etéricos. O amanhecer não é religião. O amanhecer não é uma religião. O amanhecer é uma ciência alicerçada numa força cabalística. Nós começamos onde o homem físico termina. Onde a capacidade da ciência física termina, nós começamos a ter nossos conhecimentos, que é a ciência etérica. Nós aprendemos e trabalhamos além da morte, mesmo sendo ainda espíritos reencarnados. Estão entendendo? Eu estou com o sangue indo entrar na cabecinha de vocês. Então vejam bem, há 27 anos atrás, Pai Seta Branca deixou essa mensagem no dia 31 de dezembro de 1971. Ele falou em 1959, quando começou a missão de Geneva. Quer dizer, ela começou a se desenvolver. Ou melhor, começou a ser desenvolvida. E o desenvolvimento dela foi muito sofrido, porque nós aprendemos de baixo para cima, né? Devagarinho. O dela veio de cima para baixo. Porque o risco do clarividente, não é que os clarividentes são muito raros, não são tão raros, mas a maioria fica louco. Porque o que ele vê e o que acontece, os vil-mortais não entendem. Internam no hospício. Um clarividente, ele precisa ter muita assistência espiritual. Muita. A tia teve assistência 24 horas por dia, ela era assistida, né? Porque a clarividência, ela é linda, mas ela é muito perigosa. Então o desenvolvimento dela foi muito sofrido, porque começou o inverso, veio de cima para baixo. Então, o pai fala em 1959. Os senhores vão ler, vão chegar às vossas mãos no decorrer desse curso, algumas cartas. Mais tarde talvez os senhores consigam adquirir um acervo. Tem mais cartas, vamos ouvir falar muito em 1984. O pai mesmo falava muito em 1984. Por quê? Porque de 1984 para cá, que já se vão 15 anos, realmente começou a transformação desse planeta. Creiam em Cristo Jesus. Esse planeta está sendo alterado a todo segundo, a todo instante. O planeta Terra não será mais uma prisão. Aqui, se algum parente espiritual dos senhores perguntar para os senhores lá no mundo espiritual, cadê fulano de tal? Está na Terra pagando pena. É assim que eles respondem. Aqui é uma prisão. A Terra é lugar de expiação. E ela ganhou o direito de se libertar dessa situação. A Terra vai se evoluir. Virão habitar na Terra espíritos de uma outra faixa vibratória, espíritos muito mais evoluídos que nós. E ela vai passar por uma transformação. Agora, ela está muito impregnada. Muito impregnada. E para tirar a impregnação da Terra, só a água. E o pico mais alto de uma montanha desse planeta vai ser lavado pela água. Ela vai ser limpa. Então, meus irmãos, a profecia está aqui e vai acontecer pelo degelo.
Observem quantos vulcões nesses últimos 5 anos entraram em erupção novamente. Vocês sabem por quê? Vocês têm ideia por que esses vulcões estão se ativando novamente? Porque toda a água está penetrando na Terra e está atingindo a base desses vulcões. Como o planeta está aquecendo, ele tem que sair para algum lugar. Como o vulcão já tem um buraco pronto, uma saída pronta, né? É por ali que está começando a ser ativado todos os vulcões. Eu não posso precisar o ano, mas já faz bastante tempo. Os meus irmãos mais antigos aqui, o Turigano ainda não estava coberto. Ainda era aquela cabala ali. Num domingo, coisa que nunca acontecia, estava eu e tia, somente nós dois sentados lá no Turigano. Não tinha um mestre perto, não tinha ninguém. Isso não acontecia, porque onde tia estava tinha uma roda em torno. E tia incorporou. E me deu uma aula. Ele me diz assim: Nestor, se imagine um mapa-mundi. Esses mapas redondinhos, esses globos, né? Que tem aquele suporte que você gira com o dedo assim, não tem? Você gira um mapa desse com velocidade e breque com o dedo. É o que nós estamos fazendo com a Terra. Nós estamos mudando o eixo da Terra. E o que protege as calotas polares são as montanhas, as cordilheiras. Mudando o eixo de rotação da Terra, os raios solares vão incidir diretamente sobre as calotas. É o nome que o homem arranjou hoje, chamado ozônio. Ele não tem uma explicação, mas na verdade são raios ultravioletas que estão atingindo as ultravioletas e outras violetas que tem por aí, que eu não sou cientista, não entendo muito disso. Mas, na verdade, é isso. Vocês observam que as estações se alteraram, as 4 estações do ano. O planeta, a cada dia, está ficando mais quente. Os vulcões, os terremotos, os maremotos, enfim, tudo está mudando. O processo de 1984 para cá está a cada dia sendo mais acelerado. Com isso, meus irmãos, eu quero que vocês também entendam a vida dentro da Terra, a vida dentro da água. Com isso, meus irmãos, milhares e milhares de espíritos vão ser liberados, vão sendo libertados e vão atingir a humanidade na Terra. Nós vamos assistir a grandes dores. Vamos assistir nações apavoradas. Muitos vão ver que tudo aquilo que eles aprenderam em religiões não é nada disso. Vão se chocar, vão se revoltar contra seus mandantes. E as atuações cada dia piores. Sobre nossas cabeças estão fervilhando ilítrios, espíritos. Hoje não se espera uma reencarnação para você fazer uma cobrança, se faz na hora. Basta que aquele espírito encontre o seu algoz, que ele cobra, é na hora, ele tem a bênção de Deus para isso. Como o Tiãozinho disse, as porteiras foram abertas e está fervilhando de entidades sobre nós, sabe Deus. Bom, temos perguntas aqui, eu vou responder em parte, e esse centurião participante do curso que fez essas perguntas, quando nós falarmos sobre o assunto, nós vamos conversar sobre isso ainda, lá para frente. Mas é umas perguntas que eu tenho a impressão que todos ficaram, talvez com alguma curiosidade, alguma dúvida, eu vou responder em parte. O jaguar constitui uma família espiritual, vindo do planeta Capela. Existem outras famílias espirituais na Terra? Existem 7. Eu falei aquele dia, 7 grandes famílias espirituais. Nós somos uma delas, mas existem 7. O indivíduo espiritual de uma determinada família espiritual pode passar a pertencer a uma outra família? Claro que não. Não deem adotação. Ninguém adota ninguém, não. Tá? Família espiritual são milhares de entidades, tá? Não é meia dúzia como aqui na Terra, uma dúzia. Não é 100 espíritos, 100 pessoas, são milhares. São muitos. Tá? Existe algum jaguar que veio de Capela, mas que passou a pertencer a uma outra família espiritual? Não. E vice-versa, existe espírito vindo de outras origens, mas que agora pertence a jaguar? Não.
Família espiritual é família espiritual. Agora, o que existe é o seguinte: muitos caminham com jaguares, que são de outras famílias espirituais. Isso é diferente. Ou vem aqui para pagar dívida, ou vem aqui para cobrar. Salve Deus. Tá? Isso sim. Deu para entender? Havendo ou não essa migração de indivíduos espirituais entre as diversas famílias, os atuais componentes do corpo mediúnico do Vale do Amanhecer são todos jaguares que vieram de capela? Não. Ou existem os que são de outras origens fazendo parte do corpo mediúnico? Sim. Uma outra pergunta. Todos os trabalhos feitos nos setores do templo, sem exceção, precisa fazer a preparação na pira? Desde que você vá trabalhar, qualquer trabalho que você for fazer, você tem que fazer sua preparação primeiro. E antes de tudo, se mediunizar. Eu não acredito num trabalho sem que comece a se mediunizar. Isso aí me desculpe. Vai chegar chupando uma balinha, mascando um chiclete, senta ali. Vai... Não acredito nisso. Primeiro, meus irmãos, nós tratamos as entidades como fossem nossos parceiros, nossos colegas. Às vezes, um preto velho está num trono ali, pai Manuel, pai Joaquim, trabalhando. Essa é uma entidade de altíssima hierarquia. E ele veio ali aquele dia, porque veio um parente dele que está reencarnado, vai passar aqui. Ele precisa trazer uma força, uma mensagem, manipular uma energia. E nós achamos que são nossos coleguinhas. Não são, não. São entidades de luz que nós temos que ter todo o respeito, tanto doutrinadores como aparás. Ao invés de falar assim no preto velho, numa preta velha, com tanto descaso, isso me entristece, porque demonstra que aquele médium ainda não se conscientizou realmente do que é o mundo espiritual evoluído. Para o trabalho da cruz do caminho, precisa fazer essa preparação na pira? Não. Mas você precisa se preparar para trabalhar. Tá certo? Agora, se você não vai fazer nada, só vai fazer a cruz do caminho, você precisa fazer a sua preparação. Agora, se você está no tempo trabalhando, vai fazer a cruz do caminho, tá? Não precisa fazer a preparação de novo. Não há necessidade de repetir a preparação, mas a preparação para qualquer trabalho, quer dizer, se você for participar de qualquer setor de trabalho, você precisa fazer a preparação, é lógico. Tá bom? Alguma pergunta? Salve Deus. Bom, vamos começar o roteiro de hoje. Conduta doutrinária. Em nossas cegueiras, amaldiçoamos às vezes as nossas vidas, por não compreender o que fomos e o que nos espera nos desequilíbrios dos nossos obscuros raciocínios. Habituamos a proceder de maneira irracional com a gente mesmo, chegando mesmo a ultrapassar as barreiras dos nossos destinos, de nossa loura auréola, cujas vidas se tornam dolorosas, e por todos os pontos da terra a clamar. E quando chega o término da grande viagem, que na realidade é a morte, o desencarne, desembarcamos em uma única coberta que possa cobrir na lousa fria do último porto. O que nossa mãe está querendo dizer com tudo isso? Primeiro, quantas vezes uma entidade nos planos espirituais pede para reencarnar? Por quê? Porque as vibrações dos cobradores no mundo etérico, elas são terríveis. É muito pior do que aqui na Terra, mas 1000 vezes pior. Então, o devedor, ele faz tudo que pedirem para reencarnar. Contudo, quando reencarna, na maioria das vezes, torna a sua vida um rosário de dor, de lamúrias, de queixas, de amaldições, enfim. Primeiro, mestre, estar reencarnado é uma bênção divina. Quem teve o privilégio de reencarnar nesses últimos tempos é um privilegiado.
que há milhares e milhares. Há filas e filas e filas do Canal Vermelho. E muito poucos terão chance. Olha, milhares gostariam de entrar no nosso lugar. Qualquer um de nós tem a oportunidade que nós temos. É um privilégio reencarnar. Agora, quando reencarnamos, assumimos um compromisso com as nossas vítimas do passado. É a família, né? Enfim, tudo que nos cerca. É a doença, é a pobreza, é a riqueza. O rico também sofre. Creio-me, sofre mais talvez que o pobre. Né? Então vejam bem, mestres, é dentro de um programa. Agora, quando o indivíduo começa a reclamar que a vida está ruim, que nada presta, que Deus não existe, que Deus não olha para ele, que ele chega aqui, se ele é médico, ele põe uniforme, que o pai da banca não olha para ele, que ele trabalha, e o pai da banca não está nem aí. Né? Porque a vida dele até piorou depois que ele entrou aqui. Quer dizer, ele veio aqui fazer negócio com o pai da banca, não veio aqui para se evoluir. Ele veio aqui negociar, dizer: eu trabalho para você, meu pai, você abastece minha burra de dinheiro, minha despesa de comida. Né? Enfim, eu acho que é isso. Né? Então vocês vejam bem, meus irmãos, e começa a transformar a vida dele num rosário de dor. E o pior é que ele começa a envolver todas aquelas pessoas que estão em torno dele. Filhos, né? O cônjuge, se ele tem, né? Netos, bisnetos, amigos, inimigos que se dizem inimigos dele, enfim, forma aquela vida triste. E uma pessoa dessa, ele gera uma energia pesada. E essa energia vai envolvendo, ele mesmo começa a tecer sua teia de aranha em torno dele. Ele cria uma aranha tecendo uma teia para pegar uma música, ele fica tecendo aquela energia em torno dele. Chega na hora de desencarnar, fazer a passagem, olhar para trás, não fez nada, não lutou, né? Cruzou os braços, o tempo passou. Quantos aqui estão vendo o tempo passar e não acordaram ainda? Talvez ainda tenham chance, talvez não sei. Vocês também, meus irmãos. Pense nisso. A Terra, a despeito de ser um presídio, ela tem coisas boas. Basta que nós saibamos olhar. Nem tudo é ruim. E vejam, tudo que é dolorido ele começa, mas termina. Daqui a pouco a pessoa se reergue. Se ele tiver um padrão vibratório positivo, quando ele desce lá no fundo do poço, que não tem onde descer mais, mas assim mesmo, ele ainda encontra força e esperança dentro dele, ele se torna um vencedor. Não um vencedor no sentido financeiro, mas ele se torna um vencedor no sentido evolutivo, porque ele se torna mais forte. A próxima cacetada que ele levar, ele não vai ficar tão tonto mais, né? Porque já levou uma lá para trás. Ele já saberá analisar melhor o que ele está enfrentando, porque contornar os problemas não resolve. Porque você contorna um obstáculo, ele fica lá para trás. E é o obstáculo que você deixou lá para trás. E contornar um obstáculo, na realidade, no nosso caminho rumo à evolução, é covardia. Essa é acovardar. E a coisa mais triste, meus irmãos, é um espírito para se acomodar. Ah, tá tudo bom, eu não incomodo não. Tô nem aí, não ligo mais para nada, o que Deus mandar tá bom. Isso da boca para fora. Mas dentro dele, cada dia que passa, ele se torna mais amargo, mais frustrado. E quando precisa da coberta, como tinha dito no final da carta aí, ele não tem coberta. Ele desencarna um revoltado.
Todo acomodado desencarna revoltado. Porque o acomodado é só da boca para fora. É uma fuga. E isso, meus irmãos, é triste. A mente preguiçosa também é triste. Porque uma mente, quando ela vibra, como se fosse um sol e seus raios, ilumina tudo. É aquela pessoa que levantou cedo porque a mulher não deixou dormir. Filho chorou, mulher reclamou, levantou cedo, não dormiu, foi trabalhar, o ônibus quebrou, chegou lá, o patrão chamou a atenção dele. Aqueles dias, aí ele está ali, né? Chega na hora do almoço, né? Chega o compadre dele, cobra dele que ele devia um dinheiro e ele não tem dinheiro para pagar. Ele perde o apetite. Quando ele chega à noite em casa, ele está arrebentado, com dor de cabeça. Tanto problema aquele dia, mas creia-me, meus irmãos, naquele dia, aquele espírito deu um passozinho rumo à evolução. Porque a mente dele, ela vibrou em todos os sentidos. Ela buscou tudo que ele precisava para ele poder atravessar aquele dia. Ela irradiou energia em todos os sentidos. Essa mente, ela deu um passozinho no caminho da evolução. Salve Deus. Entidade de luz. Pretos velhos, caboclos, cavaleiro de Oxós, médicos, sereias e Majá. Salve Deus. Vejam bem. Nós temos as origens do terceiro ciclo. Esse assunto que nós vamos ver detalhado, mas só para que as pessoas entendam. A origem do terceiro ciclo tem com espíritos evoluídos, entidades de luz, que ainda, tem missão na Terra. Então nós chamamos a origem do terceiro ciclo. Aqueles que terminam suas missões, que não tem mais nada para fazer aqui, né? Eles partem para... Nós estamos falando da nossa tribo, da nossa família. Eles partem embora para casa, para a capela. Tá? Os que têm missão, eles se deslocam para suas missões. Então lá, meus irmãos, não tem preto velho, não tem preta velha, não tem caboclo, não tem cabocla, não tem sereia, né? São entidades, né? Homens e mulheres. Tem festas, jogos, tudo que vocês possam imaginar. Imagine o céu. Lá é o céu. Energia abundante, né? Então é a origem do terceiro ciclo. Agora, as entidades, elas trabalham dentro das suas individualidades, tá? Em linhas. Uns são pretos velhos, outros são caboclos, outros são pretas velhas, outras são caboclas, outras são sereias, outros são médicos, né? Por exemplo, vai ter um desencarno em massa em determinado lugar. Vamos supor, foi aquele que vendaval que matou 20 e tantos mil, foi América Central, como é o lugar? Guatemala, né? Na Guatemala, né? Que deu aquele vendaval que matou gente demais, né? Então aquilo já estava previsto, o mundo espiritual já sabe, diz, olha, vai ter um desencarno em massa, né? Então chega uma voz direta na origem. Você sabe o que é a voz direta? Vocês têm ideia do que é a voz direta? Suponhamos que chegasse uma voz direta agora aqui, salve Deus. Todos nós tínhamos a intuição plena de que foi dito, amanhã não vai chover. O que você... Amanhã não vai chover. Você desce, amanhã não vai chover. Para qualquer um que se perguntar aqui, vai dizer, amanhã não vai chover. Então, isso é uma voz direta. Não é um som vindo não sei de onde, não. É bem na mente. É uma intuição muito precisa. Chama-se voz direta. Chega a voz direta na origem, né? Estão fazendo festa, estão se divertindo, jogos. Mas olha, vamos precisar de tantos pretos velhos, tantas pretas velhas, tantos caboclos, vai ter um desencarne assim, 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 assado. Outra, um espírito, quando ele é muito velho,
Ele aparenta no máximo 40 anos, bem entendido, sem rugas. Né? Espírito de luz não tem ruga, gente. Isso é um espírito, muito velho. Então, esses lindos homens, mulheres, loiras, morenas, baixas, altas, adquirem as suas roupagens. Descem para um determinado departamento no Canal Vermelho e adquirem a roupagem. Para quê? Vocês vão me dizer, mas para quê? Vocês me diriam para quê? Bom, gente, mas trabalhar, eu sei que eles vão trabalhar, eu já falei que eles iam trabalhar, mas por quê? Veja bem, aí que está o problema. Porque a Terra, ela é muito pesada. A impregnação, as energias estão ficando cada vez mais densas. Então, uma entidade que tem o seu corpo todo de células puras, pura energia, não aguenta de dor. Há determinados lugares na Terra, e não são poucos, que nem com roupagens conseguem atravessar mais porque não aguentam de dor. De tão denso que já está. Eu sempre dou exemplo. Vocês sabem o que é escafandro, não sabe? Aquele mergulhador que tem um capacete de rosca na cabeça. De ferro, né? Acho que é ferro, não sei. É um macacão pesado com um capacete de rosca de ferro que ele desce para mergulhar. Eles mergulham muito fundo. E são alimentados com oxigênio aqui de cima. Por que ele coloca isso nele? Porque lá embaixo ele não aguenta a pressão da água. A pressão é tão grande que ele não aguenta, ele desmaia. Ele não aguenta, por causa do peso. Você entenderam? É por isso que ele usa o escafandro. É a mesma coisa. Eu estou fazendo uma analogia em relação... Não é bem isso, mas estou fazendo uma analogia para você entender mais ou menos por que da roupagem. Deu para entender? Deu. Sofredores recém-desencarnados, mortinhos, elítrios, obsessor, Exu, Morumbu, Mussangis, Falcões, Homulus, Vale das Sombras, Muí e Alaruê. Bom, aqui nós temos algumas falanges de irmãozinhos sofredores. Os recém-desencarnados, nós chamamos de mortinhos, são aqueles espíritos que desencarnam e vão para a Pedra Branca. Né? Se ele aproveitou alguma coisa da encarnação dele, né? Ele acompanha seu mentor e vai para o Canal Vermelho. Se não aproveitou, fica por aqui até que um Exu passe a mão nele e leva ele para a caverna. Né? O caminho é por aí. E eu aprendi uma história com um jaguar, que fez o curso de 7. Eu sempre me perguntava o que faziam os espíritos. Vou vibrar com muito amor nele, tá? Ele precisa da nossa vibração de amor. O que faziam os espíritos se aglutinarem, os sofredores, né? Eles formam hordas, falanges, legiões. Por quê? E um jaguar que desencarnou em 1990, e depois de 6 anos, 7 anos, ele chegou para falar comigo, não sabia nem o nome dele. Nem do nome não lembrava mais. 7º raio. Fez um curso que vocês estão começando. Então, ele passou por maus bocados. Maus bocados mesmo. Você imagina, 6 anos não lembrar do nome mais. Então, ele falando que o medo é tão grande. O silvo, né? O silvo instalado do chicote magnético dos cavaleiros da Legião é tão apavorante que qualquer som que o espírito desse ouve, ele corre para lá. E ali eles vão se aglutinando, vão se juntando. Aí chega um chefão desse da lei negra, vai lá e passa a mão nessa. É o pavor. Salve Deus. Vamos pedir a Deus que ele não precisa passar por isso, né? Só pedir a Deus também não adianta. Vamos fazer por onde, né? Elítrios. Vejam bem, meus irmãos. Elítrio geralmente é a condição do espírito que perdeu todas as oportunidades que podia ter. Então,
ele fica numa situação tão difícil que seus familiares pedem a Deus a oportunidade de ajudá-lo e levam para um determinado departamento no Canal Vermelho, estufas, e ali ele vai perdendo a forma e se transforma numa cabecinha de macaco, com os bracinhos enrolados, os pezinhos enrolados, tamanho de um punho, aqueles olhos grandes, vidrados. É a forma que aquela individualidade toma. É amarrosado, meio leitoso. Isso é um ilítrio. É um espírito que não teve chance nenhuma. Geralmente o ódio é tão grande, a revolta é tão grande, que nada o atinge. A única condição de fazê-lo voltar para Deus é ele fazer uma cobrança. E às vezes ele ainda, depois de uma cobrança, ele melhora, mas não no total. Pela experiência que eu já tive em citamentos, ilítrios que fizeram cobrança há 200 anos atrás, agora que eles estavam se recuperando, que tiveram a chance, porque para o ilítrio é uma reencarnação também. Nós reclamamos, né? Mas para o ilítrio, a única chance de reencarnar é vir com o ilítrio. Ele não tem chance de vir como nós vemos, assumir um corpo físico. Quer dizer, para ele, a reencarnação para ele é essa cobrança, ele vem junto com o seu algoz, né? Às vezes vem até na frente. Ele chega, ocupa lá o lugarzinho onde o outro vai se desenvolver, né? na hora do reencarne, e ali ele fica. E as cobranças, vocês sabem, geralmente se paga com a morte, né? Com o desencarne. Salve Deus. E muita dor, às vezes. Feliz daquele jaguar que conseguiu libertar o ilítrio. Homulus são falanges de espíritos. Eles se apresentam como caveiras com capa. São espíritos muito difíceis, muito difíceis realmente. Mas são nossos irmãos. E nós devemos, sempre que tivermos a oportunidade de nos deparar com um espírito desse, tratá-lo com muito amor e mostrar que o caminho é o caminho da evolução. Obsessor, meus irmãos, é geralmente aquele espírito que desencarna com muito ódio, meus irmãos. Então, ele não... Vocês assistiram a aula de cintura, já ensinaram para vocês como é que funciona um desencarne, né? Mas ele não fica ali puxando a energia do plexo dele, não. Ele sai e vai para a erraticidade. Dele, anda feito um louco. Esse é o obsessor. E geralmente esses obsessores se transformam em ilítrios. Tá bem? Exu. São espíritos geralmente com certo esclarecimento, de homens na Terra que tiveram certa cultura, tá? E não aceitam a lei crística. E na lei do mais forte, eles acabam formando suas falanges, né? Formando seus escravos, suas cavernas, são os Exus. Burumbu. O Burumbu, ele é um espírito terrível, porque o Burumbu, ele aprisiona os espíritos pelo hipnotismo. Ele tem força, como é que a gente chama isso? Hipnotiza, exato. Ele hipnotiza os espíritos. Eles aprisionam falanges e falanges de espírito. Eu, nas minhas lidas por aí, tive a oportunidade de doutrinar um umbu. O que tinha de índio com ele preso? Índios iam desencarnando e ia aprisionando. Aqui no Brasil, índios. Quer dizer, eles escravizam espíritos terríveis. Burusangis. Os burusangis são cobradores, são entidades que sugam o ectoplasma do reencarnado. Às vezes chega aqui no tempo, um cara amarelo,
transparente já. Ó, fui no médico, fiz exame, não achou nada, não completou nada, e o camarada está pálido. Por que isso? Porque ele está sendo, o citoplasma está sugado. Entendeu? Passa nos trabalhos, né? Limpa a aura dele, daqui a pouco você vai dizer, meu filho, você precisa trabalhar, você tem muita força, você é filho de pai seta branca, né, meu filho? E ele desenvolve branco, você está aí um jaguar. Por que isso? Porque esses são os murasangis, são os sanguessugas. Quando você vê um amarelo desse, você já diz, você está com murasangi aí. Muís. Os muís, eles são pequenininhos, tem a boca rasgada, o olho parece 2 bolinhas de vidro e uma emanação ruim demais. E eles têm a faculdade de atravessar o nêutron e se materializar. E a emanação deles é terrível. O jaguar indo daqui para aqui por dentro, aí perto da lagoa, lá já viu. São espíritos de uma emanação. Se se materializar num apartamento, qualquer coisa, as pessoas pulam a janela tranquilamente. De pavor. É apavorante. Alaruê. Esse dá muito no tempo. Alaruê não gosta de desequilibrado. Ele não se manifesta, não incorpora. Mas entra aqui e começa a sentar no ombro do jaguar, daqui a pouco você olha para o jaguar e está rindo à toa. Mas entra aqui, tem razão de sentar, está rindo à toa, o outro está rindo para ali, outro para ali. Daqui a pouco eles provocam a desarmonia à toa, tá entendendo? Mas ele não se manifesta, né? Provoca aí, eles passam, faz uma contagem, eles passam, tá entendendo? Esses são os alaruês. E eu deixei por último nós falarmos sobre os vales das sombras. E falcões. Os falcões, com esses, nós temos um grande compromisso com Jesus, porque, como eu falei para os senhores na reunião passada, nós tivemos várias reencarnações em Roma, ou no Império Romano. E os falcões, eles se originaram desses habitantes de Roma, de centuriões, senadores, imperadores. São espíritos muito sagazes. Eles são governantes. Há poucos dias nós fizemos uma chamada aqui, fizemos 3 estrelas especiais. Nós estávamos à caça dos falcões. Eles trazem uma desarmonia num país. Eles provocam guerras, revoluções. E nisso, eles se alimentam disso, eles não atuam pessoas assim. São espíritos hiperinteligentes, muito difíceis de ser pegos. Esses são os falcões. E como nós também vivemos no Império Romano, né? Sabe Deus lá se nós não temos alguma, né, afinidade ou transcendência com um espírito desse. Então a nossa missão na estrela ela precisa ser sempre, o jaguar pelo menos uma vez por mês, e para ele fazer sua estrela candente. Sabe Deus, jaguar, fale das sombras. Esse é o reino negro. É o mundo mais temível e mais triste que nós temos. Porque o vale da sombra são espíritos, são grandes cérebros. Os da sombra não se interessam por qualquer um. Ali no Vale das Sombras nós temos papas, cardeais, bispos, grandes religiosos, grandes cientistas, grandes mentes. E às vezes, quando está desencarnando um espírito inteligente, um espírito desse na Terra, e ele tem méritos, ele se evoluiu, o mundo espiritual, para conseguir o desencarne dele, às vezes é obrigado a formar um outro quadro para iludir esses vales das sombras para poder fazer o desencarne. Porque a atração é terrível. São muito inteligentes, conhecem a magia, só que a magia negra.
Eles sabem, são cientistas dos mundos etéricos, sabem manipular energias. Eles têm naves, eles têm tudo. A única coisa que eles não conseguiram até hoje é o reencarne. Eles lutam porque eles não têm a bênção divina para reencarnar. Eles lutam para provocar um reencarne. É isso que vocês veem, esses espíritos cientistas, né? Agora veio a clonar gente. E você pode estar por certo que estão eles por trás. E vou dizer uma coisa para os senhores: o único lugar que apaga o rastro dele é aqui no Vale. Só aqui. Mais lugar nenhum no planeta. Eles dirigem religiões, eles comandam religiões, eles comandam tudo. São muito sutis. Falam em Deus, falam em Jesus, tudo. Incorporam de mão aberta. Por isso, meus mestres, a necessidade de se mediunizar antes de fazer um trabalho. Muitos anos atrás, era novo de corrente ainda, quase que eu pedia bênção para um e te incorporou ali na parte evangélica. Esse tempo estava em construção. Eu olhei essa incorporação bonita, né? Mas daqui a pouco cheguei lá num valão. Você olhava assim, precisava de quantidade de luz. Senhores doutrinadores, muito cuidado, muito alerta. Só mesmo estando mediunizado, dependendo de certas situações, para você perceber. Porque você estando mediunizado, você está em sintonia com o teu. Vibrações. Vibração mental, fluídica, negativa, obsessão e possessão. Vibração mental. Vamos fazer uma perguntinha, mas não se chateie não, é só uma brincadeirinha. Quantos de vocês pensaram em mim hoje? Levante a mão. Hoje, se lembraram de mim. Pode levantar. Pois é. Isso é uma vibração mental. Quer dizer, é uma vibração mental. Vibração fluídica. Nós não temos condição de ter uma vibração fluídica. Porque nós ainda somos, mesmo que houvesse um espírito de luz reencarnado, pela condição de estar habitando um corpo animal, não há condição de emitir uma vibração fluídica. A vibração fluídica é a vibração de uma entidade. Por exemplo, no Canal Vermelho tem um determinado local que é chamado Campo das Morsas. Ali, as almas gêmeas vão para lá e emitem cantos, mantras. Quer dizer, são vibrações fluídicas que emitem para suas almas gêmeas aqui na Terra. Sabe Deus? Vocês gostaram, né? Então, isso é uma vibração fluídica. Quer dizer, uma vibração emitida por uma mente pura, sem células doentes. Quer dizer, um espírito de luz. Vibração negativa, vocês não conhecem, né? Só não se esqueçam de uma coisa. Tem uma lei chamada Lei do Retorno. Porque assim, eu estou assim por causa daquele desgraçado. Ele me largou, eu estou desse jeito. É caso daí. Ele me paga. Ele vai ver que ele me paga. Eu lasco ele. Muito bem. Só que quem está vibrando aqui assim, se esqueceu que ele também tem um mentor. E ele não tem nada com essa situação da fulana aqui. Ele nem lembra que ela existe na vida. Ele está cuidando das fazendas dele, cuidando das coisas dele, cumprindo com a missão dele. O que vai acontecer? Essa vibração vai até lá e volta. E ajuda a tecer aquela teia de aranha, que eu já falei para vocês hoje. Entenderam? Obsessão. Obsessão é a cobrança de uma entidade, de um obsessor. Sabe Deus? Às vezes, um de nós está aqui no vale. Um de nós que eu falo, não só nós aqui, esse corpo mediúnico todo aí, só por uma coisa, para se encontrar com seu obsessor. Lhe deram todas as condições.
condição dele se desenvolver, condição dele se iniciar, condição de se elevar, condição dele fazer o curso de centúria, fazer o curso de sétimo, ter uma família regular, ter uma renda material regular, né? Para poder frequentar aqui, porque um dia ele vai ter que se encontrar com esse obsessor. E às vezes, naquele dia, ele joga a oportunidade dele fora. Suponhamos, ele está trabalhando aqui no templo. Daí chega-se um jaguar e diz: meu irmão, minha irmã, estamos precisando de um mestre nos tronos. Ah, eu não posso, eu já trabalhei, eu vou descansar mais tarde. Mas às vezes naquele quadro, o obsessor ia chegar. Não chegando aqui, ele vai te pegar fora daqui. O que vocês acham da desvantagem e vantagem? Ali pode ir a tua vida, né? Pode ir a tua casa num fogo, né? Teu carro, né? A tua saúde, né? Você ficar numa cadeira de roda, enfim. Há muitos anos eu tenho esse bilhetinho guardado. Se eu achar, eu vou pedir para o Bálsamo Xerocá para me mostrar para vocês, com a letra da tia. Os bares encerraram, retiro meio-dia. Chegaram 3 senhoras ali. Ah, meu irmão, nós queríamos, não sei o quê. Diz, agora não podemos entender que nós estamos de almoçar, a senhora volta 3 horas. A tia disse que aqueles 2 mestres perderam a grande oportunidade da vida deles. Que às vezes não é a pessoa, às vezes com a pessoa. Ou às vezes é o próprio reencarnado. Entenderam? Possessão. Aquela desgraçada levou meu filho, o único filho que eu tinha, o único filho que eu tinha, casou com ele, levou ele daqui de casa, tá entendendo? E eu não perdoo ela, não me dá nada, ela sem vergonha. Ah, vocês já viram esses quadros, não viram? Essas mães assim. Pois é. Se ela tiver mediunidade, o que ela faz? Ela sai do corpo e incorpora no gerro lá na hora. Incorpora mesmo. Ela fica em cima. Daqui a pouco começa a arrastar a perna esquerda, começa a doer. Que coisa esquisita, não bati, tá doendo minha perna. É possessão. Passa nos tronos, preto velho, manipula, tira, acabou. Isso é possessão. Quer dizer, possessão é vibração, incorporação de vivo. Com mágoa. Isso acontece muito em família. Entre casais. Salve Deus. O porquê dos véus na pira, no Cristo, Pai Santa Branca, nos sandais. Por quê? Por que coloca? Hein? Por quê? Ali ficam as impregnações das energias dos médios. Quando vai trocar, essas energias são retiradas, como fica nas paredes também. Tá? É por isso que tem esses sudários. Tá? Onde ficam os pontos cabalísticos do tempo? Esse é mole. Onde? Onde? Não. Você fica calado. Onde? Onde tiver uma cruz, assim ó, uma cruz negra, com manto. É isso aí. O que é uma macê? O que é uma chalana? A macê é uma nave. É a nave mãe, chama-se a macê. É a nave, que uma delas, inclusive, Tiãozinho é piloto. Só que lá ele se chama Comandante Stewart, sabe Deus. Então, chama-se Amacê. Chalanas são as naves menores que, quando precisam manipular a energia, se deslocam da nave mãe. Na estrela, chega uma Amacê e dela se deslocam chalanas que manipulam energia sobre os mestres para a realização de uma consagração. Sabe Deus, tá? O que ela dá? Altar, né? Qual é a função da indumentária? Hein? Qual é a função da indumentária? Embelezar a ninfa? Deixar ela bonita, pomposa, uma rainha. É
para proteger o médium de impregnações pesadas. O apará pode incorporar com indumentária? Como é que é? Pode. Pode incorporar sofredor? Não. Por que isso? Porque determinados trabalhos que são feitos com indumentária, se incorporar um sofredor, fica sediado por resto da vida. Ninguém consegue tirar mais. Tá? São determinados espíritos, se pegar um médium, e pode se aparar e pode ser doutrinador também. Fica sediado por resto da vida. Ninguém consegue tirar mais. Sabe Deus? Comunicação de entidades é importante. O que vocês acham? Eu estou achando muito fraquinho isso aí, né? É fundamental. Contudo, que para nós, né, é uma pedra no sapato. Mas só não se acabou a comunicação aqui no amanhecer, porque ela é importante. Agora, como analisar uma comunicação? Aí que está o problema. Como analisar uma comunicação? Primeiro, mentores não dão mediunidade de médium, porque eles não entram no livre-arbítrio de ninguém. Ele jamais vai dizer que se você é parado, doutrinador, isso, aquilo. É tanto que o mentor, quando ele é muito seu chegado, ou você é muito chegado dele, ele fala 2 vezes a mesma coisa e nunca mais fala. Por que ele não fala a terceira vez? Porque se ele falar a terceira vez, ele está entrando no seu livre-arbítrio. Mentor não discute negócio, não discute prestação. Mentor pode te dar uma intuição, pode te dar um caminho, tá? Então vejam bem, não é pela fama, beleza do aparelho, a graduação no mestrado do aparelho, ou a nível social do aparelho, tá entendendo? Que se avalia a mensagem. Uma mensagem se avalia pelo seu conteúdo. Você recebeu uma mensagem, você analisa a mensagem. Não importa se é um médium que só está emplacado. Analise a mensagem. Outra coisa, se uma entidade incorporar aí no Dias aqui, e o Dias der uma mensagem, todo mundo vai entender diferente. Por quê? Porque a entidade é para a individualidade. Não, ele fala assim, não, eu entendi que ele falou assim, 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 assado. Outro vai dizer, não, mas eu entendi que ele falou assim, assim, assado. Todos estão certos, porque a mensagem é para a individualidade. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que é uma interferência? Bom, aí nós temos dois tipos. Nós temos a interferência do sofredor. O elítrio pode vibrar. Do paciente, do aparado, do doutrinador. Às vezes ele pode querer fazer a cobrancinha ali, né? Aí, quer dizer, a interferência ela pode acontecer. Por isso que a necessidade do doutrinador estar medianizado e atento. E geralmente as interferências acontecem mais com casais, geralmente marido e mulher, que trabalham sempre junto, um confia no outro, é ali que acontece. Porque ele fica distraído, né? E naquela distração dele que acontece a interferência. Né? Também tem o secretariado do próprio aparelho. Ele quer secretariar a mensagem. Como aqui o médium ele é consciente, ele tenta secretariar e muitas vezes secretaria. Só que a entidade deixa ele falando sozinho. Daí ele, para não perder a coisa, ele continua secretariando, está mexicando. Sabe Deus. Tá? Porque lembre-se de uma coisa. Nenhum mentor, nenhuma princesa, nenhum cavaleiro, nenhum ministro, nenhum preto velho, ninguém se presta a mesquinharias humanas. O médico começou, ele vai embora, deixa ele falando sozinho. Ah, meu pai Joaquim, meu pai Benedito, que pai Benedito já foi embora há muito tempo.
A entidade não se presta a essas mesquinharias nossas. Sabe Deus? Projeção da Divina Presença. Nós falamos sobre a Divina Presença, né? Na Caça dos Cavaleiros da Chios, na lei dos Bandidos do Espaço. Também, toda madrugada, a partir das 4 horas, a presença divina na legião de espíritos, ela projeta sobre a Terra. É tanto que, antes do sol nascer, é excelente você sair para fora, fazer uma mentalização, fazer uma prece, porque você alcança ainda o prana. O prana é a vida. O prana derramado pela divina presença, ela alcança uma minhoca, a uma formiga, entendendo? A um presidente de um país, como alcança um espírito lá numa caverna. É a vida, sabe Deus? Outra coisa, transmissão de conhecimento de médios em desenvolvimento. Aqui no Templo Mãe, eu acredito que não há esse problema, pelo menos por enquanto. Mas, nos demais templos, eu não sei. Muitos se empolgam com o curso de sétimo, e ele é um instrutor, ou uma instrutora, e chega lá, ele mesmo dá o roteiro do desenvolvimento do médium, ele começa a exercitar seus conhecimentos. Isso, meus irmãos, é jogar energia fora. Isso é você atrapalhar o desenvolvimento daquele médium. Tem uma frase da tia que diz o seguinte: aquele que não conhece a sua força, usa desatinadamente. Quando passa a conhecê-la, usa precisamente. Então, não usem a força de vocês desatinadamente. Não joguem pérolas aos porcos. Como disse Jesus, salve Deus. Viu, mestres? Cada faixa. Por que eu hoje pedi para aqueles que ainda não estão fazendo o curso de sétimo, não se habilitaram para o curso, não ficarem no templo? Porque não vai ajudá-los, vai atrapalhá-los. Você está entendendo? Você vai dizer, poxa, mas o Nestor é egoísta. Não é isso. Tudo na hora certa. E nós estamos nos preparando para um dia nos encontrarmos de novo. Não sei em que condições, só que eu espero que vocês não me culpem. Tá? Quero ver se dessa vez eu saio fora de cobrança. E a carta para os senhores para o dia de hoje. Meu filho Jaguar. Em nossas cegueiras, amaldiçoamos às vezes as nossas vidas, por não compreender o que fomos e o que nos espera. Nos desequilíbrios de nossos obscuros raciocínios, habituados a proceder de maneira irracional com a gente mesmo, chegando mesmo a ultrapassar as barreiras dos nossos destinos e de nossas coroas. É fácil presumir o que nos resta e até onde podemos ir. E a nossa capacidade pode chegar a todos nós conhecermos a linha divisória entre o visual e o invisível, entre o objetivo e o subjetivo, entre o sonho e a realidade. Se assim pensar, mas talvez que as nossas vidas não sejam tão alucinantes e nos dê trégua e um conhecimento profundo e honesto com a gente mesmo. Então, antes, muito antes do desembarque, já estaremos livres para receber nossos amigos e também os que se dizem nossos inimigos. Salve Deus, 16/6/79 de janeiro. Bom, mestres, agora, eu ia deixar para frente, mas, como nós não vamos ter muito tempo, nós vamos começar hoje a fazer um trabalho de indução cabalística. Agora, deixa eu explicar para vocês o que é o trabalho de indução cabalística. O trabalho de indução cabalística não é o mesmo trabalho que é feito na indução ali. Todos podem participar, grávidas, tá? Ninfas, pode ter 2 ninfas perto. Só nas pontas de cada fila ficam doutrinadores. Entendendo? Agora, não soltem a corrente. Quem segura a mão são as ninfas. Porque o jaguar costuma dar ali catada assim, ela incorpora de dor, né? Então, quem segura a mão do jaguar é a ninfa. Tá certo? Não abram, não quebrem a fila magnética. Outra coisa, são forças que vão passar.
Não é uma incorporação assim, tá entendendo? Eu confio nos senhores que não haja desequilíbrio, tá? Não pode haver desequilíbrio num trabalho desse. Salve Deus. Por confiar nos senhores, por acreditar nos senhores, nós hoje vamos fazer indução cabalística, tá bem? Os que estão em pé,